Olá, meu irmão, minha irmã, Deus te abençoe, bom dia. Evangelho do dia, liturgia da palavra. Hoje é dia 6 de janeiro de 2022, quinta-feira depois da Epifania. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso maravilhoso Evangelho do dia, nossa devocional que fazemos ao vivo de segunda a sábado, 8 horas da manhã, no horário de Brasília. Amém? Eu estou aqui em Rondônia, que é 7 horas da manhã. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai amado, pela bênção de estar no Evangelho do dia. Obrigado pela noite de sono que o Senhor nos deu, pela graça, Deus amado, de mais um dia na Tua presença. Continue conosco, nos fortaleça, nos abençoe, nos enche com a Tua graça. Nós te louvamos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Que alegria a gente poder estar aqui ao vivo com a Sônia, com a Márcia, com o Walter, com o pastor Zé Mauro, com a Marisa, com todos vocês no nosso Evangelho do dia. É um presente de Deus estar aqui com vocês nesse momento tão especial que é o Evangelho do dia. O Senhor te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito bom, vamos então estar lendo a palavra do Senhor, né? Meu amigo Paulo César Muniz Teierme de Petrópolis, irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Irmã, deixa eu ver aqui em cima quem está. Olha aí, Nancy, olha que bênção. Fábio Lúcio Brandi, nossos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Cássio Campos de Moura, Josiane, Nancy de Oliveira, Erli Lins, olha que bênção, hein? Uma maravilha de Deus. Muito bom. O evangelho de hoje, queridos, é Lucas, capítulo 4, do 14 ao 22. Lucas 4, 14 ao 22. Diz assim a palavra. Então Jesus, no poder do Espírito Santo, voltou para Galiléia, e a sua fama correu por toda aquela região. E ensinava nas sinagogas, sendo elogiado por todos. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado, entrou na sinagoga, segundo seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vida aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus devolveu o assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Todos davam testemunho dele, se maravilhavam das palavras cheias de graça que lhe saíam dos lábios e perguntavam: Não é este o filho de José? Não é este o filho de José? Palavra do Senhor, graças a Deus. Tereza Pereira, irmãos e irmãs, Ana, Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos. Senhor, aqui está esse evangelho maravilhoso, o evangelho do dia, e nós te agradecemos, ó Pai, por essa palavra. Agora, Deus, fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amados irmãos e irmãs, o que move a gente é a nossa ambição, o nosso desejo, não é? A pergunta que a gente faz é o seguinte: o que movia o Senhor Jesus?
não é? Senhor Jesus é Deus, é o Logos encarnado, veio para se manifestar. Nós estamos ainda no tempo da Epifania, hoje é quinta-feira depois da Epifania, e hoje, como é sexta-feira, hoje, como é dia 6 de janeiro, hoje é o dia da Epifania. Nós comemoramos no domingo, mas o dia da Epifania é no dia 6. Então, hoje é o dia da Epifania. Hoje é o Natal na Igreja do Oriente, na Igreja Ortodoxa Russa, grega, né? Hoje é Natal, né? Hoje é Epifania, é manifestação. A cidade de Belém hoje faz uma grande festa com presépio, com árvores de Natal, né? Porque hoje é Natal, hoje é dia da Epifania, dia 6 de janeiro. Então, no Oriente, o dia de Natal é o dia da Epifania, que é o dia 6 de janeiro, não é? E a gente pergunta, o que movia Jesus? O que movia o coração de Jesus? Num sentido bem positivo, qual era a ambição de Jesus? No sentido negativo, Jesus não tinha ambição, mas no sentido positivo, qual era o desejo de Jesus? O Evangelho de Lucas mostra Jesus já na Galileia, ministrando a palavra por toda aquela região. O versículo diz assim, olha, então Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galileia e a sua fama correu por toda aquela região, não é? A fama de alguém que estava ensinando com autoridade, a fama de alguém que estava curando todos os tipos de doenças e a fama de alguém que estava expulsando demônios, não é? Era essa fama de Jesus. E a Bíblia diz assim, olha, ensinava nas sinagogas, sendo elogiado por todos. Então Jesus, como judeu, ele ia na sinagoga, ele aproveitava para ensinar. O ensino de Jesus era com uma autoridade que ninguém nunca tinha visto antes. Era Deus ensinando, não é? Quando nós ensinamos, nós temos, Eliane Maria Lopes é professora, nós temos todos os tipos de limitações, não é? Jesus não. Jesus, ele é Deus e ele ensina com autoridade, com sabedoria. Não existia problema nenhum, nenhuma limitação. Então, ele era elogiado por todos. Irmão Gessé, irmã Carmen, né? Versículo 16 diz assim, ele foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado entrou na sinagoga, segundo seu costume, e levantou-se para ler. Então nós sabemos que Jesus nasce em Belém. Não é? Como eu disse, hoje é o dia 6 de janeiro, é o dia da Epifania, é o dia do Natal na Igreja do Oriente. Na Igreja do Oriente celebra hoje, a Igreja do Ocidente dia 25 e do Oriente hoje, por causa do calendário. Nosso é um calendário gregoriano, eles é o calendário juliano. Então, pelo calendário é o mesmo dia, né? Mas como são dois calendários, passam a ser 2 dias diferentes. Então, irmãos e irmãs, Jesus nasce em Belém, ele é criado em Nazaré, não é? E ele volta para Nazaré e num dia de sábado ele vai na sinagoga como era seu costume. Então Jesus era judeu, tinha um costume judaico, né? E toda a sua tradição era uma tradição judaica, né? Era uma tradição judaica. E Jesus era muito fiel à sua religião judaica, né? Ele era um judeu. É interessante, irmãos e irmãs, que lhe deram o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Os livros ficavam em rolos. Então deram para Jesus o rolo do profeta Isaías. O livro ainda não era separado em capítulos e versículos. Isso só depois de muitos anos, 1500 anos depois, não é? E é interessante que, se a gente for pegar pelos capítulos e versículos de hoje, Jesus abriu Isaías 61. Deram-lhe o rolo e ele abriu. Quando ele lê Isaías 61,
é uma profecia sobre a vinda do Messias, né? O Messias que viria estabelecer o ano aceitável do Senhor, considerado como o ano do jubileu. Existe um estudo muito profundo sobre o ano do jubileu no Antigo Testamento, né? Você vai ver em Deuteronômios e Levítico que Deus estabelece um ano quando todos os escravos seriam libertos, quando todos os endividados teriam suas dívidas perdoadas, né? Esse é o ano do jubileu. Esse ano, pelo que a gente entende, Marisa, pela teologia, nunca foi praticado em Israel. Deus estabeleceu uma lei, que é a lei do jubileu, e nunca na história de Israel foi praticado. Quando a gente estava na faculdade de teologia no Rio de Janeiro, no BEND, nós estudamos muito sobre o ano do jubileu, né? E infelizmente nunca na história foi praticado em Israel. Então criou-se a esperança de que o Messias, né, uma das suas funções, uma das suas especificidades, seria estabelecer o ano do jubileu. Isaías 61, então, descreve como seria esse ano do jubileu. Isso é um estudo muito interessante, tem bons livros teológicos, é teologia muito profunda sobre o Antigo Testamento com relação ao ano do jubileu, né? Onde os escravos são libertos, onde os endividados são perdoados, onde quem perdeu seu terreno consegue recuperá-lo de volta, não é? É uma bênção de Deus, é um céu na terra, mas é tão comprometedor que nunca foi praticado, né? E aí Jesus, ele vai abrir justamente esse texto de Isaías 61, que é o texto que fala do ano do jubileu, Claudinha, né? E a Bíblia diz assim, ó, abrindo o livro onde está escrito. Olha que coisa interessante. Quando Jesus lê esse texto, Jesus está revelando exatamente o que lhe move, o que move sua vida, o que move a sua espiritualidade, o que move o seu projeto, não é? Entre aspas, qual a sua ambição, não é? Qual a sua ambição? É interessante isso, queridos, que ele diz assim, olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, não é? Jesus Cristo é Deus e o Espírito do Senhor está sobre o Senhor Jesus, né? E o profeta diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Lembra quando um rei, ele era ungido rei para poder governar sobre o povo. Um profeta, ele era ungido profeta para poder celebrar a Deus e representar o povo diante de Deus. Essa unção era feita com óleo perfumado, né? É dessa palavra unção, ou ungido, que vem a palavra Messias no hebraico e a palavra Cristo no grego. Então, o profeta diz, porque ele me ungiu, ou seja, Jesus está aplicando essa palavra sobre sua vida, e ele diz, o Senhor me ungiu, eu fui ungido pelo Senhor. Olha que coisa, para quê? Não é? O que move o ministério de Jesus? Para que Jesus foi ungido? Amém? Nós temos o Senhor Jesus conosco, nós temos Jesus na nossa vida, escuta bem essa palavra, não é? E Jesus Cristo, ele foi ungido, ele se move para quê? Então, olha o que o Evangelho diz, baseado em Isaías 61. Olha só. O Senhor me ungiu para evangelizar os pobres. É a partir daqui que a teologia da libertação vai dizer que a opção preferencial de Jesus são os pobres, né?
Só que tem que nós sabemos da complexidade dessa palavra pobre, ao ponto até das bem-aventuranças falar dos pobres de espírito, né? Aquela pessoa que é arrogante, aquela pessoa que sente-se dona do mundo, aquela pessoa que sente-se dona do seu próprio nariz, ela não tem um espírito pobre, ela tem um espírito soberbo, não é? Ou seja, para essas pessoas, o evangelho não alcança, não é? Porque a pessoa não cria espaço de necessidade para a entrada do evangelho. Então essa palavra pobre, ela passa a ter um sentido muito profundo, muito espiritual, mais do que a pessoa não ter recursos nesta terra. Ser pobre significa estar aberto à riqueza de Deus. Significa buscar recursos de Deus. Significa depender de Deus. A gente, aos domingos, há 1 ano e 8 meses, a gente tem dado quentinhas para os moradores de rua e para pessoas pobres. A média são 100 quentinhas, né, Marisa? 100 quentinhas. Ora, se a pessoa vai lá pegar aquela quentinha, é porque ela não tem recurso, não é? Ela não tem recurso. Então ela vai, tem uma quentinha, é só um prato de comida, não resolve o problema dela, não é? Mas se ela vai buscar, é porque ela tem necessidade, não é? Ela tem necessidade. E aí você percebe uma coisa maravilhosa da palavra de Deus, querido. Ser pobre, nesse sentido do evangelho, Denise Vieira, é você depender de Deus. É a pessoa abrir o coração e falar assim: eu preciso, pastor Orlando, de Deus. Eu careço de Jesus. Então Jesus foi ungido para evangelizar os pobres, né? E essa palavra evangelizar os pobres tem um sentido muito maior do que o sentido evangelizar que a gente usa, né? Porque aqui significa anunciar boas novas, notícias boas aos pobres, né? Quantas notícias ruins nós anunciamos ou temos anunciado pela televisão, né? São muitas notícias ruins. O pobre ficou sabendo que o preço da luz vai aumentar. O pobre ficou sabendo que o gás de cozinha aumentou. O pobre ficou sabendo que o preço da passagem de ônibus aumentou, né? Então são muitas notícias. O pobre ficou sabendo que agora meio quilo de café custa R$20, né? Então são notícias bem difíceis. Só que tem que Jesus veio trazer boas novas aos pobres, evangelizar os pobres. Isso significa, amados irmãos e irmãs, todos nós que nos abrimos para o evangelho, todos nós que declaramos assim: Rômulo, eu preciso de Jesus, eu necessito de Deus, eu preciso ter uma comunhão com o Senhor. Todos nós que oramos assim, nós somos pobres. Amém? No sentido de buscar em Jesus o recurso. Então ele veio evangelizar o pobre, ele veio nos evangelizar, ele veio dentro da nossa carência, da nossa miséria, da nossa impossibilidade, dos nossos limites. Ele veio dentro da nossa incapacidade de resolver os nossos próprios problemas, não é? Então, amados irmãos e irmãs, quando a Bíblia diz que Jesus foi ungido para evangelizar os pobres, significa justamente isso. Ele veio para aquele que se sente carente e necessitado de Deus. Daí, Neia e Mário Walter, uma das maiores riquezas espirituais é a gente continuar dizendo: eu preciso de Deus. Eu quero continuar pobre,
no sentido de continuar dependendo de Deus. Que a arrogância, que o orgulho, que a prepotência não alcance lugar no meu coração. Deixe-me continuar sendo um pobre na fila do pão de Jesus Cristo, buscando no altar de Deus o pão para a nossa vida. Porque eu continuo domingo a domingo indo no altar comer o pão e beber o vinho. Porque eu continuo domingo a domingo indo na igreja ouvindo a palavra. Porque eu continuo domingo a domingo sendo aluno da escola dominical. Porque eu continuo tendo fome, tendo necessidade de ter comunhão permanente com Jesus, né? Então, à medida que a pessoa vai deixando de ser pobre nesse sentido espiritual, ela vai sendo independente de Deus, não é? E vai morrendo espiritualmente, não é? Não existe mais lugar para ela ser evangelizada. Então é necessário a gente ter essa consciência. Nós precisamos continuar sendo pobres no sentido de continuar dependendo de Deus. Eu preciso do altar de Deus. Eu preciso da mesa do Senhor. Eu preciso da palavra do Senhor. Eu preciso do evangelho do dia, não é? Que é o meu alimento todos os dias. Louvado seja o nome de Jesus, irmã Elonede, irmã Teresa. E ele diz assim, olha o que move o Senhor Jesus. O Espírito está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos. Imagine alguém preso numa torre, isso é uma visão bem da Idade Média, né? Com correntes nos braços e nas pernas. Não tem como sair dali, né? Existem prisões que a pessoa nasce presa e morre presa, não é? Nasce numa vida desgraçada, é criado numa vida desgraçada, cresce numa vida desgraçada, multiplica filhos numa vida desgraçada e morre numa vida desgraçada. A vida da pessoa toda passa a ser uma prisão, né? E ela faz até da prisão um playground. Não é? Acha a prisão um lugar maravilhoso, não é? E vive escravizado, em cativeiro. Mas Jesus veio proclamar libertação aos cativos. Sabe o que significa isso? Proclamar significa declarar, ler o alvará de soltura e dizer assim, olha, você está livre. Aqui está esse documento que diz que você está livre. Livre para ser um adorador, livre para ser uma pessoa feliz, livre para ser uma pessoa santa, livre para ser uma pessoa que vai administrar sua vida, seu dinheiro, seus recursos. Você não vai ser mais escravo do dinheiro nem do trabalho. Pelo contrário, você agora é livre para administrar toda a sua vida, não é? Jesus, ele não veio proclamar uma prisão. Jesus veio proclamar libertação aos cativos, não é? E tem pessoas que toda experiência de vida é uma experiência de cativeiro. Nunca foi verdadeiramente liberta. Vive num cativeiro para sempre. Muitas vezes você vê a pessoa com condições financeiras, vê a pessoa com saúde física, vê a pessoa com uma beleza física, mas são pessoas cativas. Cativas pelo mundo, pela filosofia, pelas ideologias, por uma vida desgraçada, por uma vida amargurada, deprimida, ansiosa. Mas Jesus veio proclamar libertação aos cativos. Era isso, Ana Maria Matos, que movia o Senhor Jesus. Jesus era movido pela sua ministração
de libertação aos cativos. Era isso que movia Jesus. E é isso que move o Senhor Jesus hoje, não é? E a Bíblia diz assim, Jesus pega esse texto de Isaías, né? E diz, o Espírito está sobre mim, me ungiu para evangelizar o pobre, me enviou para proclamar libertação dos cativos e restauração de vida aos cegos. Proclamar restauração da vista aos cegos. Escuta bem, o pecado original faz com que todos os seres humanos nasçam e vivam cegos, né? O pecado original nada mais é do que uma cegueira espiritual. Não é essa cegueira física. Logicamente que Jesus curou cegos, deficientes físicos, deficientes visuais, lógico que ele curou, né? Mas existe uma cegueira causada pelo pecado que leva o ser humano ao inferno. O apóstolo Paulo chega a dizer que o Deus desse século, que é Satanás, cegou o entendimento das pessoas, para que sobre elas não venha resplandecer a luz do Senhor, não é? Mas Jesus veio proclamar restauração da vista aos cegos, não é? Jesus faz com que a gente consiga olhar a vida do lado verdadeiro. Talvez até hoje você tenha visto a vida pelo lado avesso, não é? Talvez até hoje você tenha sido ensinado a olhar a vida do lado errado, não é? Todos nós sabemos, e após os 50 anos a consciência passa a ser muito forte, não é? Que nós vamos morrer. Né, que nós vamos morrer. Provavelmente eu não tenho mais o mesmo tempo de vida que eu já vivi até hoje para viver para frente, né, Marisa? Eu acho que não. Então nós sabemos que a qualquer momento, não é, a máquina começa a parar, né? E o Senhor nos busca e nos leva para o céu. Só que eu preciso, não importa quanto tempo de vida eu tenho, eu preciso enxergar a vida da forma certa. Somente isso, né? Imagina, amada, a pessoa passar a vida inteira olhando para uma parede. Passar a vida inteira olhando para uma parede. Não é? A vida inteira ela passa olhando para uma parede. Talvez é a parede do dinheiro, a parede do materialismo, a parede das ideologias. Ela passa a vida inteira presa, olhando para a parede. Aí Jesus vem e restaura a vista aos cegos. Jesus faz com que a gente consiga ver a vida da forma certa, não do lado avesso. E aí, queridos irmãos e irmãs, sabe o que acontece? Elonede, que o tempo de vida que nós temos passa a ser um tempo prazeroso, passa a ser um tempo espetacular, maravilhoso, porque a gente começa a ver a vida como ela verdadeiramente foi construída, foi criada, foi estabelecida por Deus. A tua vida é um milagre, a tua vida é um presente de Deus, você é especial para Deus, aquieta o teu coração, descansa no Senhor. Jesus fala, né? A nossa vida não é aquilo que nós possuímos. A vida de um homem não é aquilo que ele possui. Não é sua casa, não é seu carro, não são seus bens. A sua vida é superior a tudo. Mas isso é uma descoberta espetacular. Uma descoberta espetacular. Que a nossa vida não é aquilo que nós temos ou possuímos. Ontem eu estava conversando à noite com o Reginaldo sobre Clara de Assis, que era uma menina da nobreza, e Francisco de Assis, que era um rapaz do comércio, não é?
pessoas ricas, pessoas empoderadas, né, que descobriram a verdadeira vida do Evangelho e foram impactadas por essa vida e largaram tudo por essa vida evangélica, a vida do Evangelho. Queridos irmãos e irmãs, peça ao Senhor, Senhor, venha restaurar a vista aos cegos. Venha fazer com que eu consiga enxergar o que significa estar vivo, o que significa viver para Deus. Venha fazer com que eu venha enxergar Deus, enxergar a vida da forma certa. Louvado seja o nome de Jesus. E para pôr liberdade aos oprimidos. O Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para evangelizar os pobres, enviou para proclamar libertação aos cativos, restauração de vida aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. O melhor sinônimo aqui para oprimido significa esmagado, apertado, não é? Oprimido tem a ver no grego com a palavra angustiado, no sentido de você estar no canto de um quarto, preso sem poder se mover, não é? Oprimido. As pessoas hoje são oprimidas por muitas coisas. Tem gente que é oprimida pelo casamento, oprimida pelo seu cônjuge, oprimida pelos seus pais, oprimida, não é, pela sua história de vida passada, oprimida por demônios que seguem a sua família. Existem demônios que atuam na área hereditária, não é, que seguem suas famílias. Então existem pessoas oprimidas de diversas formas. Mas o que movia Jesus, Jane? Jesus veio pôr em liberdade os oprimidos. O Senhor Jesus se movia, essa era a epifania, era a manifestação de Deus na vida de Jesus. Jesus veio pôr em liberdade os oprimidos. Toma essa palavra agora como palavra de Deus para a sua vida. O que está te oprimindo hoje? O que está te cercando hoje? O que está impedindo o seu movimento hoje? O que está te esmagando hoje? Jesus veio trazer libertação àqueles que são oprimidos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E a proclamar o ano aceitável do Senhor. Ano aceitável do Senhor, pela teologia, é a dispensação da graça. Dispensação, irmãos e irmãs, é um período que envolve uma aliança. Jesus fez uma aliança conosco na cruz do Calvário. Essa aliança foi antecipada na Eucaristia, no pão e no vinho, não é? E agora nós vivemos dentro desta aliança. Então, esse tempo que envolve essa aliança chama-se dispensação. Então, nós vivemos na dispensação da graça. E a palavra é ano aceitável do Senhor. Voltando ao que eu disse no início dessa palavra, o ano do jubileu, quando seria estabelecida a liberdade dos escravos, a devolução das terras, o perdão das dívidas, era o ano aceitável do Senhor, não é? Hoje, na dispensação da graça, no estabelecimento da morte e ressurreição de Jesus, foi estabelecida essa maravilhosa graça, ano aceitável do Senhor. As portas do céu estão abertas para todos. Jesus aceita todos. A pessoa vai a Jesus, confessa os seus pecados, Jesus perdoa,
dá uma nova vida e a pessoa passa a viver uma nova vida. Não importa seu peso de dívida, não importa o acúmulo ou a soma de pecados, não importa a soma de coisas ruins que ela fez. O Senhor diz: eu estou te dando o ano aceitável. Suas dívidas estão sendo perdoadas. Espiritualmente você está livre para começar uma vida nova, uma vida santa. Alguém diz assim: quem me dera se eu pudesse voltar aos meus 17 anos, eu ia escolher viver uma vida santa. Amado, não pense assim. Comece hoje a aproveitar esse ano aceitável do Senhor. Hoje é o início da tua santidade. Hoje é o início de você começar a vida certa. Hoje é o início de você fazer as coisas certas. Olha, a partir de hoje eu vou começar a fazer a vontade de Deus. Vou ler 3 capítulos da Bíblia por dia, 5 ao domingo. A partir de hoje serei dizimista, serei ofertante. A partir de hoje não falarei mais mentira. A partir de hoje vou falar menos para acertar mais. Não colocarei mais um maldito, diabólico e satânico palavrão na minha boca. A partir de hoje vou procurar fazer a vontade de Deus. Serei santo em todas as áreas da minha vida. Mas como isso é possível? Porque Jesus estabeleceu o ano aceitável do Senhor. Quem faz isso na tua vida é a graça de Deus. Nós não somos salvos pelos nossos méritos, mas é pela graça de Deus. É o ano aceitável do Senhor. É o ano da porta aberta, não é? É o ano de você dizer assim: eu estou no início de 2022, hoje é a primeira quinta-feira de 2022, então eu começo esse ano declarando que eu vou viver o ano aceitável do Senhor. Vou aproveitar a oportunidade para recomeçar. Vou aproveitar a oportunidade para reconstruir. Vou aproveitar a oportunidade para trilhar esse caminho de graça que o Senhor tem me dado. Amados irmãos e irmãs, você precisa compartilhar esse vídeo. Muitas pessoas precisam ouvir que Jesus veio proclamar o ano aceitável do Senhor. É um tempo de portas abertas. É um tempo do Deus que acolhe, não que julga, mas que acolhe, que salva. É o ano aceitável do Senhor. É o ano da misericórdia de Deus. É a dispensação da graça. Você pode recomeçar hoje. Você pode recomeçar hoje. No nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Olha o que o Evangelho diz. Tendo fechado o livro, Jesus devolveu o assistente, sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Todos sabiam que esse texto de Isaías referia-se ao ano do jubileu. Então Jesus começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Hoje se cumpriu essa palavra. Hoje. Jesus veio estabelecer isso. Evangelho aos pobres. Liberdade aos cativos. Restauração de vista aos cegos. Liberdade aos oprimidos. E proclamação do ano aceitável do Senhor. Hoje é o dia de você recomeçar. Levanta agora e recomece sua vida. Não é? Aperta aquele botão reset da sua vida, apaga tudo, começa de novo. É o ano aceitável do Senhor. Você não precisa continuar no pecado. Você não precisa continuar presa numa vida sem significado. Jesus está te chamando para uma vida de santidade, de consagração, para uma vida linda na presença dele. É o ano aceitável do Senhor. E Jesus falou: olha, hoje se cumpriu
as escrituras que vocês acabam de ouvir. Ou seja, isso está valendo até hoje. Olha que coisa linda. Todos davam testemunho dele e se maravilhavam das palavras cheias de graça que saíam dos lábios. Não é? Todos ficaram maravilhados e perguntavam: não é esse o filho de José? Não é? Sim, esse é o filho de José, é o filho de Maria, esse é o Nazareno. Mas esse é o Filho de Deus, é o Senhor Jesus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome de Jesus. É tempo de você recomeçar com fé. Amém? É tempo de você recomeçar com fé. Nós estabelecemos para o mês de janeiro esse tema, recomeçar com fé. Né? É tempo de você recomeçar uma vida nova, cheia de graça, fortalecido pelo Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aleluia. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é o Messias prometido, em Isaías 61, de 1 a 3. O Senhor é ungido. O Senhor veio para evangelizar os pobres, para proclamar libertação aos cativos, para restaurar a vista aos cegos, para dar liberdade aos oprimidos, para proclamar o ano aceitável do Senhor. Senhor, queremos abraçar essa fé inabalável em Jesus. O Senhor nos acolheu, nos libertou, nos salvou, nos enviou como servos e servas para evangelizar os pobres, nos enviou também para proclamar libertação aos cativos, restauração de vida aos cegos, nos enviou para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Deus, nós aceitamos essa missão que Deus está colocando hoje em nossas mãos. Queremos te agradecer, Senhor, por esse evangelho que impacta e transforma a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus, pastora Deise Coimbra, querida Jane, glória a Deus pela vida de vocês. Tem uma quinta-feira muito especial. Como eu disse, hoje é o dia da Epifania, hoje é Natal na Igreja Oriental. Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos então estar intercedendo. Coloque agora, você que está ao vivo, você que vai assistir depois, pedidos de oração para que a gente possa estar intercedendo. O nosso irmão Davi, esposo da Herodia, começa esse mês o tratamento. Nós estamos aqui sustentando o Davi, hein, pastor, o amado Davi, né? Nosso presidente da Sociedade dos Homens. Estamos orando pela Moisete, Ivete, Luzia. Um beijo para vocês. Maria, Marina, seu Osmar. Deus abençoe em nome de Jesus essa família tão especial, tão linda. Querida Madalena também, Evanil Rodrigues, Paulinha. Temos orado por vocês. Não é? Orado pela saúde dos irmãos e irmãs. Pastor Alda Valéria, em Ariquemes, em nome de Jesus Cristo. Ore também pela Marisa, por mim. Esteve Lídia também, que vou hoje fazer uma viagem. Só venha trazer a bênção, a cura e a graça. Amém? Glória a Deus. Como eu disse para vocês, nós estamos aqui na nossa casa, que é o Mosteiro Terra Santa. Olha aí. Olha a capela. Marisa está ali sentada na minha frente. Muito bom, querido. Vamos interceder então. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Deus, por essa palavra. Nós colocamos, ó Deus, aqueles que estão oprimidos, estão em cativeiros. Nós colocamos as pessoas que estão passando por lutas, por dificuldades, pessoas que estão vivendo uma batalha espiritual tremenda. Senhor amado, que hoje, quinta-feira, dia 6 de janeiro, essa quinta-feira depois da Epifania, Pai amado, venha ser um tempo de cura divina, um tempo de libertação, uma quinta-feira da vitória, da intercessão pela família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós declaramos
a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo nesse dia. Nós declaramos que nós somos mais do que vencedores e que o Senhor está conosco, em nome de Jesus. Senhor, você com cada irmão e irmã, nos dê um dia cheio do Teu Espírito Santo. Eu abençoo cada família, cada pedido que está aqui escrito. Dê a Tua filha Gabriela, pastor Zé Mauro, esse direcionamento que estão pedindo. Abençoe, Pai, a vida dos Teus filhos, das Tuas filhas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós intercedemos com fé e oramos a oração que o Senhor nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal, porque Teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E graças a Deus. Querido, eu te abençoo no nome de Jesus. Te abençoo no nome de Jesus. Ser abençoado pelo Senhor em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Hoje nós temos o culto da família na nossa igreja Metodista Central Nova Friburgo, né? Você vai assistir hoje pelo YouTube. Entra lá no YouTube, Metodista de Nova Friburgo, né? Metodista de Nova Friburgo. Nós vamos estar transmitindo pelo YouTube, Metodista de Nova Friburgo. Você está fazendo a campanha com a gente. Tá bom, queridos? Deus te abençoe, que a graça do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, que o amor de Deus Pai seja sobre a sua vida, que a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida. E você tenha um dia abençoado, em nome de Jesus. Amém. Com Jesus é só vitória, Pastor Orlando. Amém? Um beijo. Se Deus quiser e permitir, amanhã, dia 7 de janeiro, sexta-feira, nós estaremos aqui às 7 horas da manhã, horário de Rondônia, 8 horas da manhã, horário de Brasília. Tá bom? Deus abençoe vocês, a paz do Senhor.